Daí, pessoal, mais uma resolução. Numa malharia, o preço K de cada moletom relaciona-se com a quantidade W de moletons encomendados, através da fórmula K igual a menos 0,4 W mais 60. Se foram encomendadas 50 moletons, qual é o custo de cada moletom? Bom, essa questão aqui ela é bem simples, mas ao mesmo tempo tem um fato curioso aí na maneira como ela foi organizada. Bom, vamos primeiro para a resolução. Diz que eu tenho o preço, vou colocar aqui a expressão, ou a função é K igual a menos 0,4 W mais 60. É como se fosse preço K de W, né, igual a menos 0,4 W mais 60. Então, o preço está variando de acordo com a quantidade que é encomendada. Então, o preço ele vai caindo, né? E aqui mostra um decaimento de preço. Ó. Tem uma taxa de variação negativa, quer dizer, então está variando negativamente. Significa que a reta está descendo e eu percebo então que o preço do moletom também vem diminuindo, porque isso aqui nada mais é do que o comportamento do valor do Y, do valor do K. Então, é o preço caindo na medida que eu vou aumentando a minha encomenda, que de fato é o que acontece com a maioria dos produtos que se compra, né? Quanto mais tu compra, tu vai ganhando, de certa maneira, um desconto e vai diminuindo então o valor unitário. É mais ou menos isso que está acontecendo. Apesar de, como eu falei, acontece ainda um fato curioso com esse decaimento aí do valor do preço. Mas aí a gente discute no final da resolução. Bom, então a situação é essa, o preço do moletom ele vai caindo, o preço unitário vai caindo, na medida que tu vai aumentando o número de peças encomendadas. Ok, tá tranquilo isso. E ele pergunta, se foram encomendadas 50 moletons, qual é o custo de cada moletom? Lembra que quantidade aqui ó, é W. Então, se a quantidade foi de 50, esse 50 é o mesmo que o W. Então, é só substituir. Aqui eu tenho que o preço unitário K é igual a menos 0,4 vezes o W, é a quantidade 50, mais esse valor, vamos dizer assim, fixo, né? Esse custo fixo de 60. Então, aqui eu tenho um K igual menos 0,4 vezes 50. Bom, menos vezes mais, já sei que vai dar menos. Aí, olha só aqui, 0,4 vezes 50, isso é o mesmo que 4 vezes o 5. Como assim, senhor? Aqui eu faço vezes 10, aqui eu multiplico por 10, e aqui eu divido por 10. Então, como um eu estou multiplicando por 10, o outro estou dividindo por 10, eu estou fazendo, de certa maneira, uma compensação, não estou alterando ninguém. É como se fosse assim, ó. Eu tenho 6 vezes 80. Bom, a gente sabe que 6 vezes 80 dá 480. Eu posso pegar o primeiro aqui e multiplicar por 10, e aí fica 60. E divido o segundo por 10, fica 8. E aí 60 vezes 8 também vai dar 480. Então é mais ou menos isso que está sendo empregado aqui. Então, só para facilitar o cálculo, né? 0,4 vezes 50 é o mesmo que 4 vezes o 5. E 4 vezes o 5 é bem mais fácil de fazer, que dá 20. Então, aqui eu tenho menos 0,4 vezes 50 menos 20, mais 60. E aí o preço desse moletom, menos 20 com mais 60, resulta 40. Então, o preço é R$40 de valor unitário, alternativa A. Ok, mas nota como eu te falei, que o preço desse moletom ele vem sofrendo um decaimento. Ele vai diminuindo e vai diminuindo em relação a essa espécie de custo fixo de 60. Mas imagina, se eu faço um raciocínio para a quantidade exatamente para a quantidade de 150 moletons, ou seja, o W é igual a 150. Nota que eu estou fazendo agora conjecturas, a questão já está resolvida.
resultou R$40 cada um, letra A, ok. Agora eu estou aqui fazendo uma espécie de crítica dessa questão. Para a quantidade de 150, ou seja, W igual a 150, olha o que aconteceria. O preço do moletom seria menos 0,4 vezes a quantidade 150 com mais 60. K igual menos vezes mais, ó, de novo vai dar menos. Aquele mesmo fato, 0,4 vezes 150. Vou fazer aqui embaixo, 0,4 vezes o 150. Eu posso dizer que isso é o mesmo que 4, né? Multiplico aqui por 10. E esse aqui eu divido por 10. 4 vezes 15. 4 vezes 15, que dá 60. Logo, isso aqui, menos 0,4 vezes 150, vai dar menos 60. E olha que interessante, menos 60 com mais 60, o que acontece? Que o preço unitário resulta zero, ou seja, sai de graça. Então, em vez de encomendar 40 moletons, o que é a vantagem de se fazer? É encomendar 150 moletons, porque o preço de cada moletom vai ficar zero. Então, eu vou ganhar os 150 moletons, certo? Estranho, né? Mas não para por aqui. Vou fazer agora uma outra coisa. Eu vou botar aqui para a quantidade, fazer um valor redondo, vou botar 200, para a quantidade de 200. Ou seja, agora eu quero comprar 200 moletons. W igual 200. Então, meu preço unitário K vai ser igual a menos 0,4 vezes a quantidade, vezes o W, né? Ó, vezes o W, que é, nesse caso, 200 mais 60. K igual, mesma historinha, né? Menos vezes mais vai dar menos. Aqui, 0,4 vezes 200, multiplica por 10 dá 4. Divide por 10 dá 20. Então, isso é 4 vezes 20. 4 vezes 20 dá 80, mais 60. Ou seja, K igual menos 80 com mais 60, menos 20. O que significa isso? Que tu vai comprar 200 moletons e o preço é menos 20, ou seja, a empresa que vai te vender os 200 moletons, de acordo com essa lei matemática aqui, ela tem ainda que te ressarcir ou te entregar o preço, aliás, o preço do moletom vai ficar igual a menos R$20. Quer dizer, cada moletom custa menos 20, ou seja, se tu vai comprar 200, tu vai fazer 200 moletons vezes menos 20. Isso vai dar menos 2 vezes 2, 4, com mais 3 zeros. Significa que tu vai receber aqui, ó, R$4.000 da empresa, né? Então, tu vai ganhar os 200 moletons. Além de não pagar por eles, tu ainda vai receber um valor de R$4.000. Tá? Isso por quê? Porque essa lei, ela está, de certa maneira, uma lei inadequada para uma quantidade qualquer de moletons. Tá, professor, mas na prática isso acontece. Como é que na prática quando eu compro muita quantidade, eu não recebo de volta? Porque a lei matemática que estabelece o preço, ela vai até um certo valor. Quando chega numa certa quantidade, até uma quantidade máxima, vamos dizer assim, aí aquele preço não muda mais. Então ele cai, ele faz uma queda até um preço mínimo. Então, é mais ou menos isso. Então, a função, deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui para fazer isso. Vai ficar bem apertado aqui. Eu vou fazer o gráfico assim, ó. XY. Aqui é o preço em reais, preço unitário. E aqui é a quantidade W de peças. Então, o que acontece? Tu vais ter uma curva mais ou menos assim. Vai ter uma curva com preço
do moletom em decaimento pela quantidade, mas chega um ponto aqui numa certa quantidade W aqui de moletons que a partir daqui a função deixa de ser executada e aí se cria uma nova lei de função, uma função constante, e aí o preço se mantém aqui fixo, vamos supor, sei lá, R$30. Então vamos supor que o preço venha decaindo, né? No caso, eu tenho um preço que caiu para R$40 quando eu compro 50 peças, beleza? Mas quando esse preço baixar até o patamar de R$30, aí eu não baixo mais. Tá? E essa lei aqui, essa lei ela deixa de ser funcional para esse tipo de X, ou para esse domínio aqui, ó, a lei muda e aí passa a ser uma função constante. Então é mais ou menos isso que acontece. Eu estou te explicando por que aconteceu isso, né, dessa lei gerar aí valores negativos de preço. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução, assim como essas explicações e complementares a respeito do comportamento dessa função, te ajude no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.